a procuradora de justiça Luísa Najib Elouf, que está lançando um livro sobre homicídios, veja só, justificados pela paixão, e que já está aqui comigo. Este programa foi gravado na última quarta-feira. Procuradora Luísa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E por que um livro de uma procuradora sobre a paixão? A paixão no banco dos réus da Saraiva. Por que esse livro? Porque alguns assassinos estavam sendo absolvidos e na história do Brasil nós vemos que houve muitos casos se justificando porque mataram por paixão, por amor, diziam eles, né? Ciúme, ela me deixou, eu fiquei transtornado, matei. E aí o que fazia o tribunal do júri? Absolvia essas pessoas, achando que elas estavam no seu direito, que estavam transtornadas realmente e que aquele ato seria desculpável porque resultante de uma paixão. E o que eu procuro mostrar no livro é exatamente que esta paixão, que eles dizem ter sentido, no momento do assassinato não resultou do amor, mas sim do ódio, do desejo de vingança. A senhora acha que alguém mata por paixão mesmo? Paixão, Boris, é um termo muito amplo, porque você veja, o sofrimento de Cristo é chamado de paixão de Cristo, a dor muito profunda também causa uma paixão, o ódio gera paixão, as pessoas têm paixão pelo jogo, por exemplo. Então, a paixão que resulta do amor é uma paixão que nós podemos dizer benéfica ao indivíduo. É um momento de extrema satisfação que ele tem na vida. Agora, não quando ele não é correspondido. Exatamente, mas aí então a questão da rejeição é que entra nas histórias de homicídio chamado passional. Por quê? Porque o sujeito se vê rejeitado e não aceita aquela situação, como se fosse possível impor a alguém. Por que a senhora fala o sujeito? Não pode ser uma mulher a autora do crime por paixão? A mulher não mata por paixão? Normalmente não. Por quê? A grande maioria dos homicídios passionais, e eu não fiz um levantamento numérico que eu pudesse te dar uma porcentagem, mas vamos dizer empiricamente, 90% dos casos são homens que matam mulheres. No meu livro, eu selecionei 2 casos de mulheres que mataram os seus companheiros, mas mais para não me acusarem de parcial, de feminista, que aliás eu sou feminista. 12 a 2 vão acusar a senhora mesmo. Mas são muito poucos casos. As mulheres não lançam mão dessas atitudes de violência física em geral, né? São pessoas mais... elas vão por outro caminho, Boris. Veneno. Isso, não. Veneno pode ser. Mas o que eu digo a você, assim, na criminalidade, a mulher sempre, não que ela não cometa delitos, comete, mas ela não parte para o confronto físico. A senhora está falando na cultura brasileira ou em geral? Isso é mundial. É mundial. Existe uma pesquisa que está sendo feita atualmente na Universidade de Palermo, a nível mundial, que está estudando o comportamento da mulher no crime. E, normalmente, o que se percebe é que a mulher participa de fraudes, por exemplo, de tráfico de drogas, de condutas que não exijam o confronto direto com um outro homem, né? Mas porque ela perde. Humano. Normalmente, a mulher tem medo desse confronto, então ela faz as coisas de outra forma. Os homens, normalmente, partem para as vias de fato com muita facilidade, né? Doutora Luísa, quando vai ser lançado? Já foi ou quando vai ser lançado? O lançamento, vamos dizer, a noite de autógrafos é dia 10 de junho, no Shopping Eldorado, a partir das 19 horas, na Livraria Saraiva. Saraiva, que é a editora do livro. Na Livraria Saraiva, dia 10 agora. Isso. Que eu não sei que dia da semana cai. A partir das 19 horas, cai numa segunda-feira. Uma segunda-feira. Isso. Qual o seu caso preferido nos 14 relatos? Que a senhora tem relatos mais antigos, tem Euclides da Cunha. Isso. E tem até o jornalista Pimenta Neves, passa pelo Igor, que é o promotor, isso, que continua dizendo que não matou a mulher. Eu começo em 1873 com o caso do desembargador Pontes Visgueiro, que matou a sua namorada, Mariquinhas da Conceição,
que tinha na época 17 anos e ele tinha 62 anos. É um caso que eu acho muito interessante. Na época ficou muito famoso no Brasil e o desembargador foi condenado à prisão perpétua. Quer dizer, aquele tempo se não chamava de namorado, chamava de amante. É, amásia. Amásia. Né? É, aquela coisa bem cheia de preconceito, Boris. Mas... Ele era um homem casado? Ele não era casado, ele era solteiro. Então era mas namorada, ele tinha podia ser namorada mesmo. Ele tinha uma família, de fato, assim, mas ele não coabitava com ninguém. Ele morava sozinho, era solteiro mesmo, nunca tinha se casado. E ele se apaixonou por essa moça que era uma prostituta. Era prostituída pela própria mãe. E a partir dos 15 anos dela, né, ele se encanta e quer se casar com ela e exige fidelidade, coisa que ela não estava preparada para lidar, né? Então ele premedita um assassinato terrível. E no fim ele acaba passando para a história do Maranhão e até para todo o Brasil como um bicho-papão, uma assombração, né? Pontes Visgueiro. É uma história que eu acho muito, muito interessante. Ele mata como? De uma forma extremamente cruel. Ele premedita o crime durante um bom tempo. Então ele manda fazer um caixão de zinco, depois um caixão de madeira, compra produtos químicos, dentre os quais clorofórmio e outros que poderiam anestesiar a moça, porque como ele já tinha idade, na época do homicídio ele tinha 62 anos, ele tinha medo de um confronto direto. E então ele também contrata um ajudante, um serviçal ali. Tem pessoas da cidade que são fortes. Tem. Aqui, ó. Sem dúvida nenhuma. Mas Pontes Visgueiro era debilitado. Inclusive, ele era surdo completamente. E não pela idade, viu, Boris? É porque realmente a compleição física dele também não favorecia muito. Então, ele contratou esse criado, né? Na época, ainda era a época do Império e havia escravidão e tal. E para ajudá-lo na empreitada criminosa. Então, foi toda uma elaboração do crime. E no dia que ele determinou, que seria aquele dia que ele mataria a moça, ele a convidou para comer uns doces na casa dele. E depois, devagarinho, foi levando a moça para o quarto, chamou o empregado, pediu ao empregado que dominasse essa moça. E aí ele entra no quarto, ela já segura pelo criado, com um pano embebido em clorofórmio e outros produtos, joga no nariz dela, ela perde os sentidos. Ele a espanca, no meio dessa situação, ele manda que o criado saia do quarto e o rapaz ficou vindo do lado de fora, né? E ela volta a si e tal, porque ela é muito espancada por ele, e ela grita, meu amor, não me mates. Mas só que ele era surdo, né? Ele não ouvia os apelos da moça. E no final ele acaba matando com uma faca de pontas, uma coisa muito terrível, e corta as pernas dela para ela entrar dentro do caixão de zinco, depois coloca as pernas em cima, ajeita os braços e a cabeça e tal, fecha o caixão, depois põe dentro de outro caixão e fica um mês com essa moça dentro da casa dele. E aí ele acha que está escapando um cheiro fétido, manda chamar o soldador. E aí o criado é obrigado a ir cheirando as bordas do caixão e para o soldador soldar nos pontos. Mas de onde a senhora tirou essa história? Essa história é uma história muito famosa no Brasil. Muito. Acontece que ela é antiga. Sim, mas né? A senhora foi buscar... Há vários livros escritos sobre o assunto. E um deles do Evaristo de Moraes, que serviu de base para o meu livro, e um outro do René Ariel Dotti. Desculpe a pergunta, ele foi condenado? Ele foi condenado a galés perpétuas pelos seus pares no Rio de Janeiro. Ele foi trazido por um vapor lá do Maranhão até o Rio de Janeiro, onde ele foi julgado pelos desembargadores da corte, foi condenado a galés perpétuas, mas depois, devido à idade dele, foi comutada a pena para a prisão perpétua, que antigamente existia no Brasil. O promotor havia pedido qual a diferença pena de morte. Galés perpétua? Ah, pena de morte. Sim, mas aí foi para galés perpétuas e daí, porque as galés pressupunham que ele ficasse fazendo o serviço dos navios. Trabalho forçado. Forçado.